Meus caros irmãos e amigos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Hoje, conforme a nossa programação, nós vamos retomar o estudo e os comentários do nosso livro Paulo Estevão, que a gente está estudando capítulo a capítulo, obra riquíssima, repleta de lições, de ensinamentos para nós, e que, infelizmente, não pôde ser comentada no mês passado, em virtude de uma gripe que eu me encontrava, mas que graças a Deus já melhorei, já estou jóia. E hoje a gente tem a alegria de retomar o estudo, os comentários dessa obra que para nós é um ensinamento vivo. É um repositório de lições, de aprendizado, traz para a gente inúmeros fatos, motivos de reflexão e de aprendizado. Meus amigos, vamos então dar início com a nossa prece de abertura, para que em seguida a gente passe aos comentários, a um resumo, ao destaque de alguns pontos desse que hoje é o primeiro capítulo da segunda parte do livro, já após a conversão de Saulo ao cristianismo. Senhor Jesus, querido amigo e mestre amado, agradecemos ao Senhor a bênção do estudo e lhe rogamos, mestre, que nos ampare e nos proteja a todos, levando as bênçãos e o amparo divino a todos aqueles que pacientemente nos escutam e que dedicam alguns minutos de seu tempo ao estudo construtivo e edificante para a alma. Mestre amado, que o Senhor abençoe o lar de todos nós e ampare também o lar, o grande lar que nos acolhe, o lar da fraternidade cristã, o lar da fraternidade espírita Paulo de Tarso, a qual nós nos vinculamos com tanto amor, com tanta alegria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, e de Jesus nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, o patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, damos por iniciados nossos singelos estudos na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus amigos, inicialmente é importante a gente comentar o seguinte: quando a gente lê, estuda e de alguma forma que resume um capítulo de uma obra riquíssima como essa, é sempre bom a gente destacar que isso não substitui a leitura propriamente dita da obra, do capítulo, do texto ao qual se faz referência. Por mais que a gente se esforçasse, não tem como a gente reproduzir aqui todo o conteúdo, toda a construção do texto, muito bem construída por Emmanuel, nessa obra que é de autoria dele, por intermédio da psicografia do Chico, que nos chegou, né? Então, às vezes a gente ouve falar assim: esse livro é muito grosso, eu vou esperar virar filme. Às vezes a gente escuta isso, né, no nosso dia a dia, a respeito de uma obra, e é algo muito comum daqueles produtores de filme, de conteúdo aí cinematográfico, embasarem-se num bom roteiro, numa boa história, numa boa obra escrita, e ali terem uma base de construção de um filme que tem elementos diferentes que nos prendem a atenção, né, além de normalmente nos demandar menos tempo. Mas nós não podemos, num caso como esse, ficar na superficialidade de um vídeo que comenta. Por melhores fossem os nossos esforços, a gente não tem como reproduzir a beleza e o conteúdo que tem a obra. Então, meus amigos, não esperemos virar filme, tá? Para podermos nos dedicar ao estudo e à compreensão dessa obra, e nem também não vamos nos resumir no vídeo que a gente faz aqui com esforço de comentar e trazer alguns pontos principais do capítulo.
façamos a leitura e o estudo dela nos nossos lares, aproveitando aí do tempo do nosso descanso, do nosso lazer. Pois bem, esse capítulo, nós vamos ver, conforme a gente disse no início, é o primeiro capítulo da segunda parte. Saulo, já convertido ao cristianismo, após a visão do Cristo em sua grandeza, às portas de Damasco, após a viagem ali que separava Jerusalém de Damasco, alguns dias no deserto, feitas suas reflexões, enfim, tudo aquilo que foi comentado no capítulo anterior, nós vamos ver que Emmanuel aqui, ele utiliza-se dentro do conhecimento, da sabedoria que é própria desse nosso amigo e benfeitor espiritual, desse irmão maior que a gente tem na figura de Emmanuel. Emmanuel é muito poético em sua linguagem e faz uma construção muito interessante, mostrando para a gente alguns contrastes nessa obra, nesse capítulo em especial. O próprio título, meus irmãos, ele tem duplo sentido. Quando Emmanuel comenta e coloca no título, por exemplo, Rumo ao Deserto, esse título significa, ele deve ser interpretado tanto em seu sentido literal, porque é um capítulo que prepara Saulo para uma decisão que ele vai tomar ao final do capítulo, de demandar o deserto de Palmira e lá se encontrar com Gamaliel, seu amigo querido, seu instrutor, o seu professor e guia de sua mocidade, de sua madureza, e vai encontrá-lo já cristão, que vai ser de grande valia para ele. Então, tanto é uma preparação para que ele encaminhe-se ao deserto, como também nós devemos ver aqui o sentido figurado do deserto. Porque Saulo adentrava agora num deserto. Num deserto no seu sentido de isolamento. Isolamento das relações sociais que tinha, isolamento das antigas amizades, e que tem aqui um expoente que é a figura de Sadoc, né, que não vai mais ter nele aquele amigo caro, aquele amigo querido, e sim vai passar a distanciar-se, vai abrir um abismo ali em relação a Saulo, mostrando que aquela amizade era uma amizade fundada em outros preceitos, especialmente no que diz respeito aos interesses do mundo. E Saulo também vai entrar no deserto da solidão, do isolamento, tudo aquilo como construção do homem novo, da nova criatura que ele passaria a ser, aderindo ao cristianismo, refletindo e aprendendo o Evangelho, como uma etapa necessária para aquilo que lhe esperava, para os trabalhos que lhe aguardavam, para as tarefas reservadas por Jesus para ele. Então, o rumo ao deserto é literal e é figurado. E isso já é interessante da gente ver. Bom, meus amigos, nós vamos ver aqui que o capítulo, se a gente fosse fazer um resumo do que se passa nesse capítulo, a gente poderia ter aqui cinco ou seis tópicos, que são os seguintes. A chegada em Damasco e a procura por Sadoc, primeira parte. A segunda parte, estadia na pousada e procurado por Ananias. Terceira, cura e diálogo com Ananias. Quarta, o encontro com Sadoc e a pregação na sinagoga. Quinto, o encontro com Ananias e a reunião cristã. E sexto, o rumo ao deserto, que é quando ele parte de Damasco em demanda de Palmira. Pois bem, meus irmãos, o que é interessante da gente ver, o que também Emmanuel constrói na narrativa desse capítulo? Ele faz para a gente duplas que contrastam. Ou seja, duas figuras se destacam nesse capítulo. Sadoc de um lado e Ananias de outro. Enquanto ele chega em Damasco e procura por Sadoc, ao estar na pousada ele é procurado por Ananias. Enquanto ele vai à sinagoga e procura a sinagoga e ali encontra
uma hostilidade enorme, ele vai à reunião cristã e ali encontra acolhimento, fraternidade, amizade e amor sinceros. Naquela comunidade simples, cristã que havia em Damasco, que era presidida por Ananias e que funcionava na casa de uma lavadeira, em Damasco. Então, Emmanuel trabalha para a gente o conceito de amizade do mundo e o conceito de uma amizade verdadeira. Procurar e ser procurado, o que era o judaísmo de então e a sua aversão às ideias de Jesus e o que era uma reunião cristã. Tudo isso para que fique demonstrado por Emmanuel o ambiente que Saulo ali se encontrava. E a gente vai entendendo melhor a narrativa bíblica. Por falar em narrativa bíblica, meus amigos, qual que é o trecho bíblico que diz respeito a esse capítulo primeiro da segunda parte do livro Paulo Estevam? Nós vamos encontrá-lo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, dos versículos 9 ao versículo 22. Ou seja, menos de um capítulo de Atos dos Apóstolos. Ou seja, nós vamos ter aqui, do versículo 9 ao 22, praticamente 13 versículos que fazem referência a todo o desenvolvimento que Emmanuel fez nesse capítulo. E isso é muito interessante da gente refletir o seguinte: Emmanuel, em sua obra de estudo evangélico, que ele trouxe para a gente por intermédio do Chico, Emmanuel dedicou-se a ampliar o que o codificador na época não pôde fazer, seja por circunstâncias de tempo, seja também pelo repúdio da igreja, pela hostilidade do ambiente que encontrava ali na França. O que Emmanuel e Chico fizeram na obra que nos legaram? Emmanuel foi cuidadoso em pegar diversos versículos do Novo Testamento em seus mais variados textos, ou seja, tanto nos 4 evangelhos, como também em Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as demais cartas presentes no Novo Testamento, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, e também o último livro, o Apocalipse de João, Emmanuel veio comentando para a gente diversos desses versículos. Tanto é que recentemente a Federação Espírita Brasileira fez uma compilação de todos os comentários de Emmanuel na mesma ordem que eles se encontram dispostos no Novo Testamento. E aí a gente tem o Evangelho de Mateus comentado por Emmanuel, a gente tem os demais evangelhos comentados por Emmanuel, os Atos dos Apóstolos comentados por Emmanuel, e também as cartas de Paulo, e, se eu não me engano, o último já é o fechamento. Não sei se as cartas de Paulo é o último ou se tem uma obra depois que comenta também talvez as outras cartas e o Apocalipse de João. Depois a gente confirma isso. Mas o fato, meus amigos, interessante a gente observar é o seguinte: para comentar os Atos dos Apóstolos, Emmanuel não citou, não fez uma, duas ou algumas páginas aí na série Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Ceifa de Luz, e nas outras obras que ele trouxe. Emmanuel, para comentar o livro Atos dos Apóstolos, fez um romance, que é o que a gente está estudando. Ou seja, para 13 versículos do Atos dos Apóstolos, Emmanuel escreveu um capítulo no livro Paulo Estevam, que é o capítulo que a gente está estudando. Por quê, meus amigos? Era necessário uma descrição muito mais ampla, muito mais abrangente, até mesmo para que a gente pudesse perceber o que Emmanuel faz com frequência, o retrato psicológico que se passava no coração, na mente e no espírito, especialmente de Paulo, que é uma figura central no cristianismo. Para a gente ter ideia da importância de Paulo, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 14 são cartas de Paulo.
Ou seja, mais da metade, se a gente pegar o número absoluto, é um conteúdo trazido, deixado por Paulo, quando escrevia as comunidades cristãs que ele fundou, ou que ele participou, ou que há grupos cristãos com os quais ele conviveu, nos quais ele, sob a inspiração de Jesus, escrevia, orientava, comentava o Evangelho e etc. Então, Emmanuel, tamanha importância desses textos, escreveu um romance, escreveu uma obra inteira, que é o livro Paulo Estevam que a gente está estudando, né? Então é muito interessante a gente observar isso e fazer essas comparações. Pois bem, meus amigos, agora já entrando no capítulo, nós vamos ver aqui o seguinte. A primeira parte dele é a chegada de Saulo em Damasco. E nele nós vamos observar o seguinte: a indiferença de Sadoc, que recebe Jacó, que era o único servo de Saulo que entrou com ele em Damasco. Jacó procura por Sadoc, narra o ocorrido e Sadoc então manda dizer a Saulo que ele não estava em casa, só que Saulo tinha escutado a voz dele, já percebendo ali quais atitudes ele iria, qual repúdio, quais dificuldades ele iria enfrentar dali por diante. Então Jacó vem, comenta com ele que Sadoc não estava, e Saulo então fala: mas eu escutei a voz dele, eu sei que ele está porque eu escutei. Então Jacó falou: ó, Senhor, de fato ele está, mas mandou dizer que não estava, e falou que não convinha recebê-lo, porque ele está aí com alguns representantes da sinagoga de Sítium, que era uma cidade da ilha de Chipre, que é uma comunidade que lá na frente, no início do trabalho de Paulo, ele vai visitar. Nós vamos ver nos próximos capítulos. E na qual vão ocorrer situações marcantes e importantes na carreira apostólica de Paulo. Isso aí nós vamos ver mais adiante um pouco. Então, meus irmãos, ele tanto recebe ali a indiferença de Sadoc, né, o repúdio, nem sequer o recebe pessoalmente, como também, logo em seguida, Sadoc indica que eles procurassem a estalagem de Judas na rua direita, em Damasco. A gente se lembra, inclusive, daqui das cidades históricas de Minas, né? Quase todas têm uma rua direita. Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina. A rua direita em Diamantina, inclusive, eu me lembro que meu avô conta que ele já morou nela, quando menino e rapaz, na infância dele em Diamantina. E que tem uma importância em todas essas cidades históricas. Até pesquisei isso um pouquinho a respeito, é interessante, né? A rua direita tem esse nome porque normalmente ela fica à direita da principal igreja da cidade. Pelo menos em Diamantina eu sei que é assim, eu conheço lá um pouquinho. E de fato é uma rua que fica à direita da catedral lá, da principal e da maior igreja que tem no centro da cidade. Então é o seguinte, Sadoc pelo menos indicou onde Saulo poderia ir e se hospedar e ficar acolhido, para não ficar ali no relento, na rua, sem acolhimento nenhum, ainda mais considerando a situação de cegueira em que ele se encontrava. E logo em seguida, meus irmãos, assim que ele se instala nessa estalagem de Judas, vem a conversa de Jacó com ele, porque Jacó estava preocupado com as repercussões que aquilo ali teria para ele pessoalmente. Ou seja, Saulo já não era mais o doutor, o rabino, o investido de poderes de perseguição pelo sinédrio aos cristãos de Damasco, com todas as prerrogativas que ele tinha naquele cargo que ele ocupava. Saulo agora, como ele mesmo dizia, era servo também. Então Jacó, vendo as repercussões que aquilo ali poderia ter, preocupado com sua situação pessoal, ou seja, deixando de lado a dependência de Saulo, a cegueira em que ele se encontrava, as limitações que ele temporariamente ostentava, pede licença e vai embora e deixa Saulo ali sozinho, na estalagem em Damasco.
E aí, meus irmãos, a gente observa com o correr do capítulo que tudo isso era necessário. Era necessário que Saulo ficasse sozinho e que ficasse também onde ele pudesse refletir e depois receber a visita que iria marcar a sua carreira e que iria dar as primeiras orientações para o que lhe convinha fazer dali por diante, conforme Jesus o instruíra. Porque o Cristo, no breve diálogo que teve quando da aparição para Saulo, diz: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Pois bem, e de fato, narra Emmanuel, Saulo agora estava só. No véu espesso das sombras, podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades do mundo, para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Então, meus irmãos, ali ele ficou por 3 dias em jejum, não tinha nem vontade assim de alimentar-se, isolado, refletindo, pensando e, além disso, em preces, em oração. Pedia a Deus e a Jesus que o amparasse. Lembrava-se de Estevão, de Abigail, pedindo assistência, o amparo deles, até que chega o mensageiro, chega o preposto do Cristo para lhe procurar. Nesse ponto, traz para a gente o texto de Atos dos Apóstolos, que conforme a gente já comentou algumas vezes, foi redigido por Lucas, que lá na frente vai conhecer Paulo, vai tornar-se um grande amigo, um companheiro querido de Paulo, e comenta, por exemplo, aqui a narrativa bíblica em Atos dos Apóstolos, que esteve ele 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E aí, meus irmãos, a beleza, né, do registro de Lucas em Atos, mostrando o carinho do Cristo e o zelo de Jesus para com Saulo, porque via nele a centelha divina, via nele o fervor, o amor com que ele se dedicaria ao Evangelho dali por diante. E Ananias cumpre o pedido, a ordem do Cristo, procura por Saulo, e Saulo, ao receber aquela visita, pergunta: quem sois? Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e receba a luz do Espírito Santo. Então pergunta pelo nome, ao que ele fala que era Ananias. E aí, meus irmãos, inicia-se, né, uma terceira parte aqui desse nosso capítulo, e Emmanuel comenta com muita beleza que a resposta, o nome, né, Ananias, era uma revelação. A ovelha perdida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Ou seja, a marca do Evangelho é a marca da reconciliação, do perdão. Que perseguidor e perseguido se reconciliem, porque nós sempre vamos precisar uns dos outros.
E qualquer mágoa, qualquer ressentimento precisa, cedo ou tarde, ser tratado e resolvido por nós. Porque pode ser, meus irmãos, que aquele que vai de nos salvar, de nos ajudar em determinada circunstância da vida, pode ser exatamente aquele a quem a gente tem por inimigo ou por desafeto. Era o caso de Ananias. A principal missão de Saulo ali era a perseguição pessoal a ele, na condição daquele que converteu Abigail ao cristianismo, na condição daquele que era ali um expoente do cristianismo naquela cidade distante da Síria, em Damasco, e que chefiava, que estava à frente da comunidade cristã por ali. Então, ele, que era o perseguido, tornou-se o benfeitor. E o perseguidor agora era quem precisava da assistência de Ananias, ou seja, Jesus sempre se utiliza de nós para nos ampararmos uns aos outros. A lei do Evangelho é a lei de amor, a lei da cooperação, a lei da fraternidade. E então, meus irmãos, começa ali, Emmanuel descreve que inicia-se o diálogo, Ananias percebe a humildade de Saulo, o carinho com que ele recebe Ananias, a alegria dele de receber ali um enviado do Cristo, porque Ananias já chegou fazendo referência à aparição de Jesus nas portas de Damasco, coisa que pouco havia se falado até então. E então vem a cura daquela cegueira provisória em que Saulo se encontrava. E aí, meus amigos, a gente observa e reflete o seguinte: Saulo, primeiro, ficou cego do espírito, por meio do fanatismo, das perseguições às quais ele chefiava, às quais ele estava à frente, ficou cego do espírito, da alma, e, por consequência, veio a cegueira do corpo. A partir do momento que ele recobra a visão espiritual, passa a ver de forma correta a missão de Jesus, o trabalho do Cristo, o papel do cristianismo, em que ele combate a sua vaidade, o seu orgulho pessoal, se entregando a Jesus de corpo e alma, ou seja, perguntando a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Submetendo-se às ordens, às instruções do Cristo, ele recobra a visão espiritual. E ao recobrar a visão espiritual, recobra, por consequência, a visão do corpo. Esse processo, meus irmãos, de enfermidade do espírito, reflexo no corpo, cura do espírito e depois o novo reflexo no corpo físico, é fartamente comentado para nós na obra, por exemplo, de André Luiz. Tem inúmeros exemplos que mostram para a gente como que as nossas atitudes refletem desequilíbrios no corpo físico e como que depois, a partir do momento em que a gente se reajusta em nossa conduta, em nossa forma de ver a vida, em nossa forma de agir, como que a cura definitiva e real também se processa no nosso corpo. A gente tem diversos relatos onde André Luiz, por exemplo, comenta de atitude. Eu me lembro, por exemplo, eu até pesquisei para ver se eu achava a obra, mas não localizei. Tem uma obra de André Luiz mesmo que ele comenta de um rapaz jovem, de um jovem que era estivador num porto, mas que estava, infelizmente, estava com um problema com o álcool, com um desequilíbrio, um vício severo com o álcool. E esse rapaz, um dia, chegando muito desequilibrado em casa, o pai dele foi chamar a atenção dele, ele então bateu no pai. E o pai então falou: olha, esse braço seu vai acabar secando. E de fato, depois do desencarne dele, o perispírito estava deformado exatamente no braço, em que ele havia mal utilizado, tanto para a ingestão do álcool, como também para agredir aquele que tinha ali lhe dado a vida naquela existência. E aí, portanto, seria necessário, certamente, um estágio no mundo espiritual para que a reabilitação ocorresse e talvez, possivelmente, uma encarnação com a limitação daquele membro para que ele, então, aprendesse o valor que a gente tem de tudo aquilo que é concessão divina na nossa vida.
entre eles a força física, entre eles a movimentação, as atividades que as mãos e os braços nos proporcionam. Então, meus irmãos, é interessante quando a gente observa o estado em que Saulo se encontrava e a cura obtida por ele, porque nós tivemos uma situação semelhante à de Saulo, registrada no Novo Testamento, por exemplo, na transfiguração do Tabor, onde Pedro, Tiago e João viram Jesus em sua glória, resplandecente de luz, ao lado de Elias, que foi o profeta João Batista, e ao lado de Moisés, no alto do monte do Tabor, e eles não ficaram cegos, depois de virem Jesus resplandecente, iluminado, cheio de luz, como o Mestre de fato é, naquilo que a gente ainda tem uma ideia do que vem a ser o nosso irmão maior, governador do nosso orbe, aquele que recebeu de Deus a missão de nos guiar, de nos proteger e de nos conduzir para a angelitude. E ali na transfiguração do Tabor, Pedro, Tiago e João não ofuscaram suas vistas. Por quê? Porque não estavam cegos de espírito, né? Aí, meus irmãos, é só uma comparação, porque a gente também não tem como, né, precisar com exatidão se a excelsitude, ou se a intensidade da luz com que Jesus apareceu a Saulo era a mesma da transfiguração do Tabor, mas enfim, é algo para a gente refletir a respeito, né? Seguindo aqui no livro Paulo Estevão, nós vamos ver, meus amigos, a continuidade do diálogo entre Ananias e Saulo. E um ponto muito interessante, que às vezes quando a gente relê uma obra, a gente acaba percebendo, é um pouquinho da história de Ananias, que ele comentou com Saulo a respeito e que Emmanuel reproduziu aqui no texto. É muito interessante porque é uma figura do cristianismo primitivo que a gente muitas vezes comenta e se recorda, até mesmo pela ligação dele com os personagens dessa obra, com Abigail, com o próprio Saulo, mas às vezes a gente não sabe como que foi o caminho dele no cristianismo. E Emmanuel comenta, vale a pena a gente ler aqui um trecho. Esclareceu que era sapateiro em Emaús, era uma cidade a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, a noroeste. E tinha ido à cidade santa para as comemorações do templo, ou seja, ele tinha ido a Jerusalém por causa das festividades da Páscoa, tendo acompanhado o drama pungente nas ruas regurgitantes de povo. Falou da compaixão que lhe causou o Messias coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. Profunda emoção a descrever a marcha penosa com a cruz, protegido por soldados impiedosos da fúria popular que vociferava o crime hediondo. Curioso pelo desenrolar dos acontecimentos, seguiu o condenado até o monte. Então vejam só, Ananias deparou-se com Jesus na ocasião da Páscoa dos judeus, que foi, naquele ano, o martírio do Cristo. Então ele, tomado de compaixão, de piedade por aquilo que ele observava, foi seguindo ali aquela comitiva popular, né, que injuriava, que ofendia o Cristo, e ele olhava aquilo tudo ali com muita compaixão. Da cruz do martírio, Jesus lançou-lhe um olhar inesquecível. Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até o fim. Imagine, meus irmãos, lá da cruz Jesus olhou para ele. Então o Cristo fixou os olhos nele e aquilo ali tinha uma energia impressionante. O olhar do Cristo, em todas as páginas espíritas, o que mais nos chama a atenção era o fulgor, o brilho, a energia que vinha do olhar do Mestre. Contemplar o Cristo. Isso é algo que nós não tivemos ainda essa bênção, esse merecimento enorme, né, para ter a aventura de olhar o Mestre nos olhos.
E foi o que ele fez com Ananias. E aquilo ali tocou a alma de Ananias profundamente. Daí a 3 dias, ainda sob o peso daquelas impressões angustiosas, eis que lhe chega a notícia de que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Seus discípulos estavam ébrios de ventura. A alegria era enorme no seio da coletividade cristã. Então procurou Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Salvador. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação que lhe aclarava o espírito, que aceitou o Evangelho sem mais hesitação. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legou aos que lhe pertenciam, voltou a Emaús, dispôs dos bens materiais que possuía e esperou os apóstolos galileus em Jerusalém, onde se associou a Pedro nas primeiras atividades da Igreja do Caminho. Então ele voltou para Emaús, desvencilhou-se dos bens materiais que tinha, voltou para Jerusalém, encontrou-se com Pedro, esperou ali porque os discípulos, logo após a crucificação, foram para Galiléia e depois se instalaram, a casinha de Pedro se instalou ali nos arredores de Jerusalém, que seria a casa do caminho. E Ananias foi um dos primeiros companheiros de Pedro. A essência dos ensinos do Cristo vitalizou-lhe o espírito. As limitações da velhice haviam desaparecido. Logo que João e Filipe chegaram a Jerusalém para cooperar com o antigo pescador de Cafarnaum, na edificação evangélica, combinaram sua transferência para Jope, a fim de atender a inúmeros pedidos de irmãos desejosos de conhecer a doutrina. Então, o que eles fizeram? Começaram a espalhar a semente. Falaram com Ananias o seguinte: olha, há muita necessidade em Jope, vá para lá. Você já está aí compreendendo, assimilando o Evangelho, vá para lá porque lá estão precisando de ajuda. E ele assim de fato fez. Então é legal, né, a gente reler a obra e destacar a história dessa figura ímpar no início do cristianismo no mundo. Ajudante de Pedro, orientador de Saulo, aquele que trouxe alento, paz para Abigail na sua enfermidade, enfim, que teve outras tarefas que certamente ainda não chegou ao nosso conhecimento. Então, meus irmãos, o diálogo dos dois inicia-se, né, desenvolve-se. Ele comenta sobre Abigail, o que foi um conforto para o coração de Saulo, inclusive falando com ele que percebia que a enfermidade dela a levaria mesmo, ou seja, não era o papel dela permanecer nesse mundo, ela tinha uma tarefa, uma missão que ela bem cumpriu, especialmente na vida e no coração de Saulo. Logo em seguida, depois, Saulo, né, iniciante no Evangelho, fala com ele: Ananias, meu mestre, onde poderei obter o Evangelho sagrado? O antigo discípulo sorriu com bondade e observou: antes de tudo, não me chames mestre. Este é e sempre será o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos da necessidade e no trabalho redentor. Essa resposta, meus irmãos, de Ananias vale para nós todos. Nós nunca devemos tratar, mesmo os nossos amigos mais experientes no cristianismo, na doutrina espírita, aqueles que nos orientam, que nos ajudam, que nos ensinam, como mestre. Esse título é do Cristo. Jesus é o mestre. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós estamos todos aprendendo, somos discípulos e irmãos na necessidade. Então vejam que Ananias corrigiu e Emmanuel registrou isso aqui com muita propriedade, para que nós hoje também tenhamos esse cuidado, para que nós nos tratemos como irmãos, porque de fato é a nossa condição. A necessidade e as limitações nos nivelam a todos. E mesmo que alguns de nós tenham um pouquinho mais de facilidade ou exerçam essa tarefa de ensinar, de ajudar, de orientar, de comentar, ainda assim existe a necessidade
do cristianismo desenvolver-se em nós. Nós ainda não estamos na condição de evangelizadores, de criaturas que já assimilaram e que já vivem o cristianismo na intensidade com que ele precisa ser vivido, que ele precisa ser exemplificado. Pois bem, meus amigos, a gente observa então que Saulo, logo em seguida, entusiasmado, decide ir à sinagoga para dar o seu testemunho pessoal e também para poder falar em torno do evangelho. Ananias pondera com ele. Para ser sincero, acho que deve ser muito prudente nessa sua nova fase religiosa. Saulo insiste que tinha o direito de ir, que poderia ir, e Ananias responde novamente a ele: sim, não digo que fujas do testemunho, mas deve encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo, superior e invulnerável, mas por ti mesmo. Então Ananias já pressentia o que iria acontecer, mas não insistiu com Saulo. Para quê? Para que ele passasse por aquela experiência, que seria valiosa, que seria construtiva para o seu espírito, como de fato veio acontecer. A gente então avança no capítulo, observamos que Saulo procura por Sadoc. Sadoc então manifesta-se por diversos argumentos quanto à impertinência de Saulo ter escolhido aquele caminho. Fala que ele estava sendo ingrato e infiel ao que ele havia vivido até então, que ele sofreria a crítica, as ofensas pela nova escolha, por aquilo que ele havia optado. Pergunta para ele: mas e a tua posição, os teus parentes, o teu nome, tudo que você recebeu e que formou a sua personalidade? Ou seja, você está desprezando isso tudo? Ao que ele responde: agora estou com Cristo e todos nós lhe pertencemos. Ou seja, ele já mostrava ali a sua resolução, o rigor de sua alma, de seu espírito nas escolhas e na certeza que ele já trazia agora com ele quanto à missão do Cristo enquanto Messias, enquanto Salvador. E lá no finalzinho da conversa, Sadoc ainda fala com ele: é possível, no entanto, que não te concedam a palavra. E ele, firme, responde: minha condição é bastante para que ninguém se atreva a negar-me o que é de justiça. Então seja, responderás pelas consequências. Ou seja, meus irmãos, tanto nesse ponto, nós vamos ver que Saulo, corretamente, muitas vezes, invocava direitos e situações que ele usufruía pessoalmente em benefício e a serviço do Evangelho. Então, quando Sadoc falou: talvez não vão te dar a palavra não, falou: mas eu tenho direito, eu quero falar e eu posso falar, então eu vou fazer uso da palavra. E ele, tanto nessa ocasião, invocou esse direito que ele possuía, como nós vamos ver lá na frente, quando eles vão pretender prendê-lo, ele fala: olha, mas vocês não têm um mandato escrito e eu, como cidadão romano, eu não posso receber uma ordem de prisão sem um mandato. E nessas oportunidades, lá no final da vida dele, para que ele vá até Roma, ele vai fazer recebendo uma condenação já velhinho, morando em Cesareia. Aliás, estando preso em Cesareia, ele apela para que fosse julgado pelo imperador na condição de romano. Ele tinha direito a esse último recurso. Então, a gente observa o seguinte: o que Saulo passa a fazer daqui para frente? Ele usa dos direitos, daquilo que Deus havia lhe concedido, pelas circunstâncias de vida em que ele formou-se, em que ele se preparou, em benefício do Evangelho. Ele usa as suas prerrogativas, aquilo que estava às suas mãos, tudo que estava ao seu alcance, para que a missão da divulgação, dos ensinos, de espalhar a semente do Evangelho,
fosse cumprida. E começa já aqui, quando ele pede para ter a palavra na sinagoga. E de fato, meus irmãos, quando ele comparece à sinagoga, Sadoc não preveniu aos presentes, para que ali visse como seria a reação, e de fato a reação era aquilo que se esperava. Injúrias, revolta, raiva dos judeus ali presentes, e inclusive começou ali uma grande confusão que poderia provocar uma briga generalizada, que só foi interrompido porque um dos levitas mais velhos tomou a palavra, leu um dos salmos de Davi, acalmou as pessoas e utilizou-se da palavra para falar com desprezo a respeito de Saulo, que o tempo julgaria e que, ou seja, que a gente, ou seja, é um perjúrio, é demência, não sabemos com certeza. Outro fora o tribuno e apedrejá-lo-íamos sem pestanejar, mas com o antigo colega os processos devem ser outros. Ou seja, ele então acalma os ânimos, dispersa aquela assembleia, mas Saulo ali começava a perceber as dificuldades que ele enfrentaria. É interessante que Emmanuel ainda comenta logo em seguida o seguinte: o ex-rabino suportou as ofensas com grande serenidade a lhes transparecer dos olhos. Intimamente sentia-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata ali mesmo, à vista de todos. Ou seja, fosse antigamente, ele fala, não, o assunto não está encerrado, não. Eu vim aqui provar para vocês, por A mais B, que Jesus é o Messias, é o Salvador, por isso, por isso, por isso, por isso. Só que agora ele começava a trabalhar dentro dele o quê? O orgulho, a vaidade, mostrando que ali não tinha como dar continuidade a qualquer diálogo construtivo. É interessante que um pouquinho além, Emmanuel comenta que Saulo havia observado também que os levitas de sítio pareciam entendê-lo por um olhar de simpatia. Então, o que aconteceu ali? Aquela sinceridade com que ele se dirigiu à Assembleia e recebeu ali tanta hostilidade por parte dos presentes, por outro lado, ele observou que aqueles judeus que visitavam Damasco, que estavam hospedados na casa de Sadoc, começaram a observá-lo com um olhar diferente, até de certa simpatia. Por quê, meus irmãos? Porque as ideias do cristianismo começavam a se infiltrar por todo o mundo antigo. E, certamente, na ilha de Chipre, em sítio, essas ideias do Cristo já tinham chegado e começavam ali a trabalhar os corações das pessoas. Tanto é que eles não tiveram a mesma hostilidade em relação a Saulo do que os judeus de Damasco. Pelo contrário, até olhares de simpatia. Tanto é que mais adiante Saulo vai estar presente na ilha de Chipre, e lá em Chipre, em sítio, vão acontecer situações importantíssimas para a carreira apostólica de Saulo, que nós vamos ver mais adiante. Então, meus irmãos, fim dessa ocorrência, concluída essa experiência, Saulo procura Ananias, muito impressionado com o ocorrido. Ao que Ananias comentava com ele o seguinte: o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muita boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Então vejam, essa ponderação de Ananias aqui vai ser decisiva para ele. Ele virou para Saulo e falou o seguinte: olha, Saulo, você agora vai trabalhar como semeador. Mas o que o semeador precisa fazer primeiro? Ajuntar sementes. Ele não pode sair para semear com um pouquinho de semente, porque do contrário vão lhe faltar as sementes no caminho, vai perder o trabalho. As sementes vão faltar e ele vai perder o tempo.
Então, a gente se lembra, meus irmãos, da parábola do semeador. Saulo aqui se assemelhava àquela semente que caiu entre os pedregulhos, ou seja, que brota rápido, cheio de entusiasmo, mas que um sol causticante pode levar à morte. Ou seja, Ananias, em resumo, falava com ele o seguinte: olha, Saulo, você precisa se preparar, você precisa juntar sementes, você precisa estudar e compreender melhor o Evangelho, para que você tenha essas sementes para semear, e mais, você também precisa preparar o seu espírito, a sua alma, a sua personalidade. Porque você começou sua carreira cristã agora. Era o que ele dizia na sequência. Tanto é que Saulo perguntou: o que desejas dizer com isso? Aí Ananias respondeu: quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que traça. Mas aquele que já se enganou, ou que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não foram integralmente puros, ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3. Veja a comparação que ele faz com Cristo. Jesus não iniciou a divulgação ampla do Evangelho desde de sua mocidade, desde os primeiros anos da sua vida adulta. Tanto é, meus irmãos, quais os relatos que a gente tem no Evangelho de Jesus sobre a vida dele? Nós temos sobre o nascimento do Cristo, a maravilha da manjedoura, a estrela que anunciava nos céus de Belém onde estava o Messias, o Salvador, o canto dos pastores, a visita dos reis, a ignorância de Herodes o Grande, conforme a história, né? Que mandou matar todas as crianças de até, acho que 2 anos, para que ali eliminasse aquele que seria o rei dos judeus, na visão dele, um concorrente ao trono efêmero do poder humano. Depois a gente tem uma narrativa de Jesus visitando o templo, rapaz de cerca de 12 anos, e os doutores impressionados com ele. E depois, meus irmãos, só as bodas de Caná, quando ele, aos 30 anos, começa aí sim chamar os discípulos, chama Pedro, chama os pescadores, chama João, chama Tiago, chama Filipe, forma o seu colégio apostólico e começa a divulgar o Evangelho. Antes disso, o mestre vivia uma vida ajudando seus pais, como um carpinteiro. Quem sabe um dia a gente até receba mais notícias, mais páginas espíritas sobre a vida do Cristo antes do testemunho público e do ensino do Evangelho. Devia ser uma maravilha, né? Jesus como divino escultor, imagina ele trabalhando na carpintaria junto de José, como que ele tratava seus pais, como que ele acolhia ali os visitantes, como que ele conversava com as crianças. Devia ser uma das mais belas histórias que o mundo já viu e que a gente ainda não sabe detalhes. Mas quem sabe no futuro. Quanta coisa de Jesus a gente não conhecia e que por meio da doutrina espírita hoje a gente conhece. Por meio do Boa Nova, da obra espírita que está aí disponível para nós e que fez com que a gente sentisse e conhecesse o Mestre um pouco mais. E sentisse a sua grandeza, o seu amor e a sua bondade um pouco mais. Então, meus irmãos, foi o que Ananias comentava com ele. Falou: olha, você precisa se preparar. E a partir dessas ponderações de Ananias, foi que Saulo então se lembrou de Gamaliel e resolveu procurá-lo. Só que antes, meus irmãos, na noite daquele mesmo dia, ele esteve
numa reunião cristã que havia em Damasco, chefiada por Ananias, e que, conforme Emmanuel conta, ela acontecia na casa de uma lavadeira que tinha um filho paralítico. E ali ele começou a sentir o que era amizade, o que era o significado dos cristãos tratarem uns aos outros como irmãos. Damasco não tinha propriamente uma igreja, entretanto contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que cedia a sala da casa dela para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço de Tarso enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando teve a curiosidade de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica, juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas com crianças de colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas. Então, meus irmãos, ali, naquele ambiente, ele sentiu o calor de estar junto aos irmãos cristãos, junto àquela comunidade na qual não havia distinções, nos quais eles se sentiam numa verdadeira fraternidade, numa verdadeira família. E é o que a gente sente, meus amigos, no nosso querido solar. Quanta saudade estamos sentindo de ali nos reunirmos como a família cristã, em uma das famílias cristãs em Belo Horizonte, né, já nos nossos tempos atuais, e conviver ali com todos que ali chegam, e ali no qual não se estabelece qualquer distinção, onde nós todos frequentamos o mesmo salão, podemos nos sentar do lado uns dos outros, sem distinção qualquer. Isso aquece a alma. Isso nos traz forças, nos traz paz, nos traz alegria. E tenho certeza, meus irmãos, que nós todos estamos sentindo muita falta de nos reunirmos. E a conclusão que a gente chega é de que nós também nos encontramos no deserto do isolamento, em nossas casas, seguramente para que a gente também se prepare, como Saulo precisava se preparar, para melhor ensinar, para melhor exemplificar o Evangelho, foi para o deserto de Palmira, conforme nós vamos ver, e nós hoje nos encontramos isolados nos nossos lares, premidos de nos reunir, de alimentarmos a nossa alma na nossa casa querida, que é o solar, mas para que a gente junte sementes, para que a gente se prepare para o trabalho que nos espera. O que a gente tem feito do tempo de isolamento que nos é dado hoje, coletivamente, para a humanidade? Será que a gente está se preparando em juntar essas sementes, lendo os livros que estão aí disponíveis para nós, educando a nossa alma, reunindo elementos, lições, exemplos, nutrindo o nosso espírito para que a gente leve essas sementes? Ou a gente está empregando ele de forma vã, aí nos dedicando um tempo excessivo àquilo que o mundo hoje nos oferece em matéria de entretenimento, de conteúdo audiovisual, e que às vezes pouco edifica e que muitas vezes não nos dá essas sementes de vida eterna que a gente precisaria juntar para que a gente então espalhasse e levasse em breve, quando a gente voltar a conviver uns com os outros. Então, meus irmãos, naquela comunidade simples, Saulo teve, já agora na condição de cristão, o exemplo do calor humano, a prece fervorosa de Ananias, o carinho de todos ali presentes que dedicavam e que esperavam, pediam para que Deus amparasse a jornada de Saulo dali para frente, para que Jesus o abençoasse. As criancinhas vinham, lhe abraçavam, ele carregava, brincava com elas, mexia, brincava com o cabelo de uma ou de outra.
Os velhinhos, alguns chegaram ali beijar as mãos. E tudo aquilo era novo para ele. Tinha um significado maravilhoso. E é o que a gente tanto sente falta do nosso querido solar. Até mesmo, meus amigos, quando a gente está estudando, nesse trabalho singelo de divulgação da doutrina, como é diferente de estarmos no solar, olhando nos olhos, atentos, daqueles que vão ali, junto com a gente, receber a bênção do Evangelho, da gente estar falando diante da câmera. Né? As vibrações ali, a inspiração divina é muito diferente. E daí o esforço que a gente faz nessa nossa tarefa à distância, para que a gente então cumpra bem a tarefa da divulgação e do estudo. Mas a falta é grande, né, do convívio, de estarmos juntos. Mas isso em breve, se Deus quiser, nós vamos ter novamente. E então, meus irmãos, conclui Emmanuel esse capítulo dizendo que Saulo, no dia seguinte a essa primeira reunião cristã, dirige-se para o deserto, para Palmira, em busca de Gamaliel, que era seu amigo, seu professor querido, e a gente conclui avaliando e refletindo também no papel dos nossos amigos, dos nossos irmãos mais velhos e a orientação que eles nos trazem na senda do aprimoramento espiritual do próprio cristianismo. Qual a importância de Ananias e no próximo capítulo de Gamaliel na formação, na orientação que Saulo recebeu, seja quando ele ainda era rabino, judeu, na figura de Gamaliel, e seja agora já cristão. As primeiras orientações recebidas de Ananias, a cura que veio por intermédio dele e as orientações que ele vai receber de Gamaliel. Isso mostra para a gente, meus amigos, que não existe conflito de gerações no seio do cristianismo. Que as opiniões, a experiência, a palavra doce e às vezes vinda até de forma arrastada ou devagarzinho, que vem dos nossos queridos amigos mais velhos dentro do cristianismo, é revestida para nós de um grande valor. Nós todos devemos avaliar e ter sempre enorme carinho com aqueles amigos nossos mais experientes, e aqui no solar a gente se lembra de tantos, que representam para nós a voz da experiência, da ponderação, do bom ânimo, e que mesmo que, e aí a gente se dirige a eles, mesmo que já não tenham mais forças para carregar uma panela na sopa, mesmo que já não tenham mais forças para falar com desenvoltura nos estudos, ou para se lembrarem das palavras evangélicas, ou para prepararem um estudo, mesmo que já não tenham mais forças para irem de casa em casa numa campanha do quilo, que não tenham mais forças para manipular o pano e a máquina de costura, as suas experiências, os sentimentos que trazem no seu coração, as suas palavras são para os jovens, para as crianças e para aqueles que se encontram na madureza, muitas vezes de enorme valor. Então, meus irmãos, é por isso que a gente observa que no cristianismo a gente forma uma só família, onde todos precisamos muito uns dos outros, e na qual família essa, família cristã, nós temos alimentado a nossa alma. Alimento esse que tem nos sustentado e nos permitido não cair como a gente já tanto caiu em outras experiências no passado. Para que a gente, portanto, tenha uma caminhada mais segura, mais tranquila e mais em consonância com o que o Cristo e o Evangelho esperam de nós. Meus amigos, é chegado agora o fim do nosso estudo. Nós hoje ocupamos, todo o tempo destinado ao estudo, de 1 hora, já são 1 hora aqui e alguns minutos de exposição e de comentários junto aos amigos, aos irmãos, e nós vamos, portanto,
efetuar a nossa prece, né? Fazer a nossa prece de encerramento, para que a gente agradeça a Deus o amparo, a inspiração, essas páginas que nos chegam, porque elas têm sido importantíssimas na vida e no caminho de todos nós, para que a gente encare tudo aquilo que se nos apresenta na vida com outro ponto de vista, com outra disposição, com outro entendimento, com outra postura, nos permitindo uma caminhada mais segura em direção à nossa própria paz, em direção à alegria verdadeira. Senhor Jesus, Mestre amado e querido amigo, agradecemos ao Senhor o ensejo, a oportunidade do estudo dessa tarde, rogando ao Senhor, Mestre amado, que esteja sempre conosco, nas nossas tarefas remotas ou presenciais, e que o Senhor continue, querido amigo, abençoando a toda a humanidade. Tenhamos sempre olhos de ver e ouvidos de ouvir, perante o Evangelho e perante os fatos que nos visitam, as situações que nos ocorrem na vida, para que em tudo vejamos sempre a mão de Deus, para que em tudo entendamos sempre a providência divina e as lições que nos trazem, para que saibamos, Mestre, caminhar, combater o bom combate, como Paulo mais à frente vai dizer, já no fim de sua existência terrena, após olhar para trás e ver os esforços que ele empreendeu na luta pela implantação do teu bendito Evangelho no mundo. Querido amigo, pedimos ao Senhor mais uma vez que ampare e abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares e a nossa querida casa, a nossa família cristã que representa aqui, que para nós é o solar, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Que o amparo, a proteção e assistência seja dirigida a todos, aos nossos companheiros, trabalhadores e assistidos, encarnados e desencarnados do solar, e a todos aqueles a quem estamos ligados. Que a vossa paz, Mestre, seja sempre conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, e de Jesus nosso Mestre amado, agradecemos ao alto e damos por encerrado o nosso singelo estudo na santa paz do Senhor. Que assim seja. Até logo, meus amigos. Fiquem com Deus.